O tema dessa noite vai ser a importância da piedade, da compaixão, na construção, na conquista da nossa felicidade, tá? Para isso a gente vai atentar para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, cujo título é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, mas especificamente a gente vai lá no trecho sobre a piedade. Então eu vou ler esse trechinho, é bem pequenininho, e a gente começa a conversar. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramareis nas feridas. Que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tem do sabor acre dos gozos mundanos, né? Por que tanta gente precisou e precisa da piedade? Piedade, compaixão, esse sentimento não de pena, né? No sentido de derrota, mas no sentido de se importar, ser piedoso, ter compaixão, sentir a dor do outro, né? Ser solidário, perceber o quanto é difícil o sofrimento, né? O quanto é difícil diversas situações que todos nós passamos, que faz parte da nossa jornada, né? Como a gente olha para o sofrimento, para o nosso e para o sofrimento alheio, né? Como a gente tá vendo isso? Inclusive, quantas e quantas pessoas, né, na época de Jesus, passaram ali por ele e falaram o quê? Falaram, Jesus, tem de piedade, né? Ou seja, olha para o meu sofrimento. Eu sei, muitas pessoas disseram a ele, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu cometi inúmeros erros, mas tenha piedade, seja piedoso. E eu estou trazendo para a gente conversar sobre ela, por quê? A gente sabe da importância da piedade. A gente já ouviu falar muitas e muitas vezes sobre piedade, né? Muitas vezes somos piedosos e sabemos quando alguém é piedoso com a gente. Mas o contrário da piedade é a falta de compaixão. O contrário da piedade é a impiedade, é não ter piedade. Em refletir sobre o quanto estamos sendo piedosos com a gente mesmo e com o outro. Se a gente não parar e avaliar o quanto que a gente está sendo piedoso, o quanto que isso é importante para a conquista da felicidade, a gente pode dar uma derrapada aí pelo caminho da impiedade. Então vejam, nós estamos aqui essa noite e acompanhamos, a gente vem para assistência, ouve as preleções, porque a gente tem um motivo, não é isso? A gente precisa uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos estar unidos. Então vejam, todo mundo que está aqui tem um motivo. Todos nós precisamos de piedade. Portanto, todos nós precisamos ser piedosos, né? Todo mundo tem o direito de pensar como quiser. Para isso, Deus nos deu liberdade, temos livre-arbítrio. A gente pode pensar como a gente quiser, a gente pode falar como a gente considerar da melhor forma, a gente pode agir, né, conforme critérios e as nossas histórias de vida. Nós
sempre dizemos que a gente precisa seguir o exemplo de Jesus, mas não é fácil. Para isso a gente precisa todo dia, na nossa agenda espiritual, pensar como que a gente tem agido e como que tá isso aqui, os nossos sentimentos, como que a gente tem pensado. Isso é importante, porque falta de piedade é como uma doença. Aquilo começa, às vezes a gente nem percebe que aquilo começou, foi um descuido, né? Aconteceu, e aí aquilo, se não tratado com o remédio certo e em tempo, o que acontece? Aquilo vai agravando. Diz coisas do tipo, eu te ajudo, mas você não tá merecendo, né? Ou, nossa, eu nunca maltratei aquela pessoa, mas ele tem vários problemas, é um viciado, é ignorante, é uma pessoa perdida no mal. Então vejam, eu te perdoo, mas eu te lembro a cada 5 dias o que você me fez e como eu sou bom por ter te perdoado. Vejam, isso não é ser piedoso, isso não é ter compaixão. A gente tem um conhecimento já, né? A gente conhece, não só na nossa doutrina, em várias doutrinas, o colher aquilo que plantar, né? Cada doutrina, cada grupo aí tem a sua forma de dizer isso. Pra gente, a gente fala da lei da ação e reação. A gente tem esse conhecimento. Mas vejam quantas vezes a gente diz assim, é o sentimento, não é a palavra, é o sentimento por trás da palavra. Tá vendo? Ele tá colhendo aquilo que ele plantou, né? E até com aquele gostinho de, olha, bem feito, quem mandou fazer isso? Então esse é o sentimento, né? Porque quando a gente vem aqui conversar um pouquinho, a gente tem grandes temas, né? Mas esses grandes temas do Evangelho, eles estão na nossa rotina, eles estão no nosso dia a dia, em cada instante. Se a gente consegue perceber isso, né? Quando a gente vai escutar os nossos sentimentos, olhar para as nossas atitudes, a gente percebe que a gente precisa se esforçar bastante, né? Jesus teve a piedade benevolente, né? Então veja, ele não foi falando, olha, você tá perdoado, você está curado, né? Ele não ficou colocando condições para o amor dele. Ele não ficou colocando condições, olha, ele não ficou dando lição de moral. Vejam, olha a diferença de moral elevada e lição de moral. Olha a diferença, né? Ele amou e foi piedoso e olhou para o sofrimento. Ele explicou que nós vamos colher aquilo que a gente plantar, mas explicou com amor. Até as pessoas que são assim, que a gente fala assim, nossa, como essa pessoa é capaz de fazer isso? Nós precisamos ofertar para esta pessoa a nossa compaixão, o nosso sentimento de piedade. E com a gente também. Porque às vezes nós não somos piedosos conosco. Às vezes a gente pega uma culpa e sai arrastando ela e não consegue andar para frente. Então a gente precisa ser piedoso com a gente, ser piedoso com o outro. Eu tenho certeza que na nossa história, na nossa trajetória evolutiva, a gente já cometeu muitos erros, muitos equívocos. E se a gente conseguiu enxergar isso, é por conta da piedade de alguém. Tenhamos mel para oferecer, né? Seja só o mel. Então não adianta você humilhar. Eu estendo a mão, eu ajudo, mas eu critico, eu tenho uma mão pesada para criticar, né? Então, eu te entendo, ou eu sou indiferente ao seu sofrimento. Então, vejam como é importante a gente não ser indiferente à dor do outro, como é importante a gente sentir
as consequências do que as outras pessoas estão passando, estão sentindo, estão sofrendo. Mas Jesus foi piedoso. Então vejam, gente, uma palavra que a gente der para alguém pode mudar toda a história. Talvez a mudança não seja automática, mas um ato de piedade, por menor que ele seja, pode mudar uma história. Eu posso não fazer isso sozinho. Um pouco de piedade aqui, um pouco de amor ali, e a gente vai se renovando. É importante que a gente encoraje as pessoas e não humilhe. Sejamos piedosos, sempre, em toda oportunidade que a gente tiver. Uma boa noite a todos, a todas. Muito obrigada.